A gente já viu semana passada e nessa semana teve atualização. Rússia e Ucrânia concordaram em suspender os ataques no Mar Negro e também em instalações energéticas. O anúncio do acordo veio após as tão faladas conversas na Arábia Saudita no começo dessa semana. As negociações foram conduzidas pelos Estados Unidos, que se comprometeram a auxiliar na derrubada das sanções ocidentais contra os russos. A medida é uma exigência do governo de Moscou, que busca retomar o acesso ao sistema internacional de pagamentos SWIFT e também ao mercado de produtos agrícolas, tão importante para as exportações russas. O acordo foi feito, mas aí sair do papel é outra história. Mesmo com o compromisso da trégua, os ataques por ar e por terra continuaram nos últimos dias. E segundo o presidente Volodymyr Zelensky, isso é um sinal claro de que a Rússia não busca paz na região. Para falar mais sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui no JP Internacional nosso correspondente Luca Bassani, direto da Alemanha para os nossos estúdios aqui em São Paulo. Luca, muito bem-vindo ao JP Internacional. Muito obrigado, uma honra estar aqui com a nossa audiência qualificada nos assuntos internacionais e para falar mais de um desenrolar de toda essa situação que acontece agora no campo diplomático, apesar da guerra ainda estar muito violenta dentro da Ucrânia, como você bem falou. E declarações quentes que a gente tem visto, né, Luca? Inclusive, nessa semana, o presidente Volodymyr Zelensky falou que o Putin está perto de morrer, né? Quer dizer, a coisa não tá tranquila para nenhum lado. Essa teoria não é nova, né? É bom a gente dizer que sempre alguns órgãos de inteligência ocidentais e também os ucranianos vazam informações sobre o real estado de saúde de Vladimir Putin, que no passado já teve algum tipo de exame até vazado pela imprensa, mas nada foi corroborado pelos fatos. O Vladimir Putin tem 72 anos, já está no caminho para se tornar o líder mais longevo da Rússia desde Joseph Stalin. Ele que assumiu, né, de forma quase oficial na virada do milênio. Sim. E que agora, no ano passado, foi eleito para mais um mandato de 6 anos e provavelmente ficará outro mandato, portanto vai ultrapassar facilmente os 29 anos que ficou na frente da União Soviética Joseph Stalin, né? É muito tempo à frente de um país tão grande quanto a Rússia. A gente tem a imagem aqui do Zelensky e agora do Putin. O Zelensky não vai gostar dessa possível ajuda dos Estados Unidos à Rússia no sentido de retirar as sanções que foram instauradas contra o país desde o começo da guerra lá em 2022, né, Luca? Exatamente. E além disso, a gente sabe que o assunto das sanções é também muito delicado para os europeus, que vivem uma crise econômica em decorrência dessa guerra. Todas as commodities energéticas russas agora não fazem o seu caminho convencional à Europa. Geralmente eles vendem para a Índia, vendem para a China, que depois revendem aos europeus. Então, muitos países fragilizados economicamente ficam tentados a diminuir as sanções para terem um benefício econômico de poder voltar a crescer num patamar um pouco mais aceitável como era antes de 2022. A gente sabe que a indústria europeia, a alemã, no caso, né, está sofrendo bastante uma recessão econômica. Muitos economistas dizem na faixa de 0,2%, 0,3% de crescimento, muito tímido. Então, ter acesso ao gás russo, ao petróleo russo nesse momento seria uma manobra até mesmo eleitoreira para o novo chanceler que tende a assumir já no próximo mês, Friedrich Merz, e que sabe que a questão da guerra da Ucrânia é uma demanda da população europeia para ser resolvida no seu mandato nos próximos 4 anos. Donald Trump querendo que isso seja resolvido ainda nesse semestre, mas realisticamente falando, provavelmente isso aconteça ainda, acredito, em 2025, talvez no começo de 2026. Bom, você que vive lá na Alemanha, em Munique, sabe na pele dos efeitos econômicos que essa guerra acabou proporcionando nos países, o aumento do custo de energia, exato, combustíveis. Tudo isso pesa no bolso da população, faz gerar ali um sentimento envolvendo a Rússia, envolvendo a Ucrânia. Agora, a gente dizia, uma coisa é as sanções serem retiradas contra a Rússia. Outra coisa é a Rússia ser aceita novamente nesse cenário ocidental, como acontecia há alguns anos atrás e que já não acontecia muito bem, né? A Rússia não era exatamente assim a maior amiga do Ocidente, vamos dizer, né? Exatamente. É importante a gente dizer que tem a questão moral. Grande parte dos europeus está do lado da Ucrânia no que diz respeito à invasão ilegal promovida por Vladimir Putin. Eles sabem que os ucranianos têm sofrido e que não se pode, de maneira alguma, legitimar esta invasão. Mas quando se pensa no próprio bolso, nas dificuldades econômicas vividas por milhões de europeus em decorrência da guerra, muitos acabam escolhendo talvez um caminho de neutralidade ou apoiando também algumas iniciativas para terminar de maneira precoce esta guerra. Como você bem falou, o custo de vida não está mais caro só na energia, mas
como a Europa ela depende da energia de outras regiões do mundo, os custos são repassados. Então a gasolina mais cara faz os alimentos ficarem mais caros, qualquer produto que você compra fica mais caro, os aluguéis, os restaurantes. Então é uma crise generalizada ainda, não é tão sentida quanto em outros países, até mesmo na realidade brasileira, mas a inflação na faixa dos 10% não é algo que os europeus estão acostumados, é sempre na faixa aí dos 3%, 4%. Então por isso também tem uma demanda da população para que a guerra possa ser, de certa forma, resolvida do ponto de vista econômico e reintroduzir a Rússia ao sistema SWIFT ou até mesmo no mercado global, mercado mundial de petróleo e da exportação do seu gás seria muito interessante, ajudaria bastante. Os europeus estão muito tentados a aceitar essa proposta. É a possibilidade de muitos líderes darem uma respirada, aliviados, né, diante de tanta pressão. Agora, Luca, você acompanhou essa guerra de perto nesses últimos 3 anos. A gente está prestes a ter um cessar-fogo parcial, ainda não é aquilo que a gente sonha para a região, mas nesses 3 anos, o que mais te chamou a atenção? Eu sei que essa é uma pergunta que a gente faz vez ou outra aqui, porque as coisas vão acontecendo, mas a guerra não para, né? Não para. E é uma boa pergunta, porque nas nossas coberturas aqui na Jovem Pan eu tive a possibilidade de estar na Ucrânia cerca de uma semana da guerra efetivamente começar, naquele mês de fevereiro de 2022, e o ano passado, quando a guerra completou 2 anos, em fevereiro de 2024, eu também estive lá e vi uma sociedade completamente diferente, um país empobrecido. A guerra não é só devastadora no aspecto humanitário, das pessoas que perdem seus familiares e as suas próprias vidas, são obrigadas a emigrar ou até mesmo mudar de cidade dentro da Ucrânia, mas a grivna ucraniana, o dinheiro utilizado, perdeu aí quase 25% do seu valor desde que a guerra começou. Tem uma questão relacionada a não se encontrar mais emprego, não conseguir se trabalhar da mesma maneira como fazia antes. Então eu vi um país empobrecido. E outra coisa que me chamou a atenção na minha visita mais recente é como a guerra foi normalizada. Eu lembro de estar andando nas ruas de Dnipro, uma cidade ucraniana muito industrial, talvez a 3ª maior em população depois de Kiev e Kharkiv, e o alarme começar a tocar por toda a cidade, algo que me chamou muita atenção, me assustou por não estar acostumado a viver em um país de guerra, e as pessoas simplesmente seguindo seus caminhos, as crianças continuando brincando nos parques. Então, essa questão da normalização da guerra, por mais triste que isso possa soar, ela aconteceu na Ucrânia e muitos ucranianos também estão exaustos em viver com esse constante medo. A gente sabe que para um cessar-fogo definitivo, que englobe as cidades, que englobe as regiões industriais onde muitos ucranianos trabalham, esse cessar-fogo ainda está longe, né? Por enquanto é muito embrionário. Sim. Mas acredito que também seja uma demanda da população exausta mentalmente, psicologicamente, fisicamente, por uma guerra tão longa e que ceifou tantas vidas, infelizmente, né? Pô, a gente sabe que para recuperar esse território não é só uma questão de ter um cessar-fogo, é um caminho muito longo para que as coisas voltem ao normal, por assim dizer, lá na Ucrânia e na Rússia também, né? Exato. Bom,